Olá, bem-vindo ao episódio 383 de Vida nos Trilhos. Você conhece o conforto desconfortável? Ou talvez a síndrome do sapo fervendo? Diz a lenda que quando você pega um sapo, põe na água geladinha ou uma água tranquila e começa a ferver ela, esquenta ela, e vai levando o sapo para uma situação desconfortável, diz que ele não percebe que a água está quentinha, ele vai se acostumando com aquela situação desconfortável, e quando ele vê, quando a água está fervendo, já é tarde demais. Isso pode estar acontecendo com a sua vida e com a minha. Então, hoje, a gente vai reconhecer os sinais de alerta para a gente evitar essa situação. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo está Jefferson Pérez, meu parceiro de podcast. E aí, Jefferson, tranquilo? Eu tô desconfortável aqui, Edward. Você tá desconfortável? Você tá me deixando numa situação desconfortável aí, falando do sapo. Tá fervendo aí a água? A hora que eu vi o sapo lá na pauta de conteúdo, eu falei, caramba, o gringo ficou doidão, mano. Fazia até tempo que eu não via essa metáfora aí. Pois é, cara. Mas é uma metáfora que que é conhecida, né? Você já tinha ouvido falar dela antes, né? Já fazia muito tempo que eu não ouvia. Mas é realmente interessante a metáfora do sapo. Ou seja, ele só colocar ele na água, ele fica confortável lá até morrer quentinho, é isso? Exato. Agora, você sabia que isso é mentira? Olha só, isso aí é uma metáfora que não é Exato, verdade. ela é mentira. Porque, na verdade, estudos foram feitos e experimentos e não, os sapos, eles, quando começa a ferver, eles caem fora da água. Eles tentam sair. Ou seja, realmente... É um mito. É um mito. É um mito. Porém, apesar de a realidade física do sapo, ou se você põe uma pessoa, né? Põe qualquer animal, eu entendo que ele vai ter mecanismo de falar, caramba, isso aqui tá ficando ruim demais, vou cair fora. Aí ele cai fora. É que fica insuportável. Quando chega num determinado momento, você não suporta mais a temperatura. Exato. E aí o cara sai, né? Agora, o problema é que nós, seres humanos, a gente acaba ficando em situações ou criando situações na nossa vida que não nos levam necessariamente à morte física. Porque ali é um caso de, a água tá fervendo e ele vai morrer, né? Então o corpo reage de uma forma muito violenta. Agora, existem situações circunstanciais na vida que a gente fica por anos vivendo aquela situação e quando a gente percebe é tarde demais, passou uma vida inteira fazendo o que você não queria, muitas vezes. Aí é triste, hein? Aí é triste. Aí deve bater um arrependimento. Né? Então, se a pessoa tiver essa consciência, né? Exato. Porque o desafio é você perceber essa situação, né? Que você está dentro desse contexto. Aí eu acho que é mais difícil, né? Pois é. Então vamos começar. Eu vou colocar 5 pontos aqui, a gente vai discutir cada um deles. Inclusive eu vou fazer uma indicação já de um filme interessante. Ele chama A Onda. Já ouviu falar? Não, né? A Onda. Falar já. Não tem nada a ver com praia, mas é a onda. Mas é um experimento social que um professor fez numa faculdade, criando um pequeno sistema autoritário
e vendo se ele conseguia cooptar os alunos a esse sistema. E aí ele percebeu que sim, ele conseguiu. É bem interessante o filme e faz um paralelo com o nazismo, tal, que é uma reflexão de você pensar assim, pô, como é que uma sociedade inteira se mobilizou e apoiou um regime totalmente autoritário e como é que isso aconteceu, né? Mas é que as pessoas foram cooptadas e quando chega num determinado momento, elas não conseguem mais sair da situação. Interessante, né? Né, é duro, né? Você pensar assim que de repente você, não, é só isso aqui. Não, tudo bem, é só mais isso. Não, tudo bem, eu posso abrir mão, é só mais isso. Quando chega um ponto, você já não pode mais voltar atrás. Eu recomendo esse filme para todo mundo. Né? Claro, a gente não vai entrar numa questão tão extrema, porque a gente tem outras formas de ter sapinhos sendo fervidos por aí, né? Mas Vamos nos limitar ao nosso círculo, né? A nossa uma capacidade. realidade mais comum. Exato. E outra, dentro do círculo daquilo que a gente pode influenciar, certo? Exato. Porque muitas vezes, se a gente focar fora do círculo, onde a gente não tem influência, né, Eduardo? A gente não vai conseguir gerar transformação, desenvolvimento. E agora, se está dentro do nosso círculo, aquilo que a gente só pode... vai ficar sofrendo ali. A gente vai ficar só sofrendo. Mas é interessante, né, perceber você, através de um experimento, que você pode replicar algumas situações de totalitarismo de uma maneira persuasiva, óbvio que deve existir, né, as técnicas e os caminhos para você fazer isso. E olha foi feito. E o professor, a universidade fez aos poucos. Isso que é legal. Ele foi implementando. Ele não chegou direto, vou fazer isso. Não, o pessoal ia recusar. Mas ele implementando certas coisas, avançando, ele foi conseguindo. Tem duas versões desse filme, que eu saiba. Tem uma da década de 80 e outra mais recente, que talvez seja do final da década de 90, por aí. Eu acho que o primeiro é mais legalzinho, sabe? O segundo, eles acho que forçam um pouco a barra, em termos de roteiro. Mas é uma história que dizem que é baseada em fatos reais. Enfim, a gente pode até depois fazer um episódio sobre isso, né? Bom, mas vamos lá, vamos falar dos 5 pontos aqui, porque aí a gente vai aprofundando. O primeiro é a estagnação confortável. Então, assim, todo mundo vai se reconhecer um pouco nessa situação. Imagine você num emprego ou num relacionamento, numa situação conformista, né? Então você está numa posição que você não adora, mas mesmo assim ela paga as contas. Você considera arriscado sair dessa situação ou difícil? E você permanece assim por um tempo, né? Talvez seja por uma vida, né? Ou por uma vida, né? Ou seja, então talvez seja, vamos falar. Então vou fazer 2 paralelos, né? Eu falei de relacionamento e emprego, né? Às vezes você se relaciona com uma pessoa e só não... aí talvez você fique preso a essa pessoa por motivos financeiros, porque paga as contas. Ou para o emprego, porque paga as contas. Né? E isso dá para todo mundo fazer um paralelo. Pode ser os filhos com os pais, porque pagam as contas. Pode ser o marido com uma esposa, ou vice-versa, porque paga. Né? Pode ser você estar realmente no emprego que você não gosta, mas você fica porque, beleza, está pagando as contas e vamos lá, né? E aí? Como é que é isso, né? Como você reconhece se você está nessa situação ou não? Então, Edward, olhando por esse prisma, né, você falou que é uma estagnação, né? Então você tem um certo conforto. E eu acho que esse exercício, né, quando a gente fala do sapo, né? A gente está ali dentro do caldeirão que começa a ferver. Eu acho que uma coisa que é interessante é a gente se colocar, talvez, em situações de desconforto, para a gente poder estar sempre preparado para enfrentar esse tipo de situação. Então, imagina o seguinte, hoje em dia a gente vive numa sociedade que ela é mais confortável, digamos assim, concorda? Se a gente pensar, sei lá, um século atrás, talvez um pouco mais,
as pessoas viviam numa condição muito diferente, concorda? Concordo. A gente, não, É eu um... pensava isso ontem à noite mesmo, assim, eu e minha esposa, a gente saiu para jantar, né? Tem a Restaurant Week aqui em Curitiba, né? A gente foi num restaurante aí. Puxa vida, aí você fica vendo, né? Poxa, olha só, né? Eu tenho acesso a uma coisa assim, várias pessoas ali tendo acesso, a gente tem os confortos da vida, a gente pode acordar cedo, tomar um banho quente, a gente tem os utensílios na casa para nos ajudar, né? Uma lava-louça, uma máquina, né? Agora fica Lavar imaginando, roupa. quando nem tinha, né? Lavar roupa, então, você nem tinha eletricidade numa época. Ou seja, imagina, para você esquentar água, tomar um banho, você teria que acender o fogo, né? Puxa, é uma questão muito... É diferente, a gente não consegue muitas vezes imaginar. Então, Exato. se hoje a gente está numa maneira, por exemplo, muito confortável, talvez a gente tenha que, de uma maneira intencional e consciente, praticar o desconfortável muitas vezes, sair da zona de conforto para que a gente exercite essa questão, talvez de não ter aquela questão, talvez, você falou, acho que é mediocridade, né? Como que a gente Sim. pode sair disso, né? Eu acho que talvez a gente tenha que fazer mais exercícios de desconforto, porque aí a gente vai dar, inclusive, valor, né, em algumas situações que a gente tem hoje. Eu sei que fugiu um pouco do assunto, mas eu acho que é importante a Não, gente trazer isso, né, também, eu né? A acho que gente... ele tem a ver com o assunto, porque assim, vamos pensar também no desconforto, não como o desconforto por si só, mas você Exato. está numa situação de um emprego que você não gosta. Não vamos nem dizer assim, porque é difícil também, a gente tem que reconhecer que às vezes não é que você não. Pode ser aquele emprego que você odeia ou aquele que tem coisas chatas. Então, assim, se tem coisas chatas, todos vão ter, né? Então tem que fazer uma certa distinção. E Tá? tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que vai mudar e vai melhorar, mas às vezes o chato ele tem em todos os lugares, né? Às vezes tudo que você vai fazer, às vezes Exato. sempre tem aquele que é mais desconfortável, digamos assim, né? Exatamente. Não é uma Sempre tem o que situação. pode ser pior, né? Se você está num lugar, pode piorar para o outro. Mas enfim. Mas também não. São Mas escolhas. eu acho que qual que é o desconforto? Qual situação de desconforto que você pode criar? Se você está num emprego que você odeia, a situação de desconforto que você vai fazer vai ser preparar o seu currículo e começar a procurar outro emprego. Simples Empreender, assim, talvez. né? Buscar Talvez empreender, alternativas. né? Mas o fato ou fazer um outro trampo que te complemente, depois você pode ser sustentado, né, por esse outro trampo, né, que você começa ao Cria lado. uma alternativa, né? Então, assim, se você ficar realmente confortável, trabalha lá das 9 às 5 da tarde, das 9 às 6, reclama, chega em casa, senta no sofazão e fica vendo Netflix, sim, aí você virou sapão. Mal sapão, mal sapão. Tinha um desenho animado que era assim, mal sapão, mal sapão. Então, assim, eu acho que realmente criar o desconforto é você começar a ter alguma ação para sair dessa situação. Simples assim. Você já começa a criar um pequeno desconforto. Concorda? Né? É isso aí. O, tem acho que um episódio do Hal Elrod, lá do Milagre da Ah, Manhã, acho que ele lê uma parte de um livro do Derek Sivers, acho que é isso. E ele fala justamente da sociedade como ela está hoje, né? E aí ele fala, pô, a gente tem que praticar o desconforto, acho que é esse livro mesmo. E aí ele lê um trecho do livro, inclusive acho que esse item está na nossa pauta aí para a gente fazer um episódio sobre ele. E ele coloca a preparação, às vezes ele fala, não, toma um banho gelado, suba uma escada. Porque ele traz uma mentalidade que é o seguinte, que é aquilo que a gente falou um pouquinho talvez no começo, que é atuar na zona que você tem a possibilidade de controle. atuação, de controle, e daquilo que é de controle. Mas ele fala um pouco da pré-ocupação. Então, se a gente já mapeou o que a gente pode controlar, o que a gente não pode controlar, e você já sabe o que tem que ser feito, você deixa de ladinho, né? Então, ele coloca isso, mas ele traz uma perspectiva de que a gente tem que estar sempre, na medida do possível, gerando alguns desconfortos. Eu acho que é interessante, né, esse aspecto do desconforto, porque aí faz a gente também refletir sobre como que a gente pode fazer, às vezes, dentro de uma situação dessa, porque a metáfora ela é muito forte, né, Edward? A gente pode Com certeza. estar nessa situação e a gente nem sabe.
Exato. É Já difícil parou? você. Ela vale para todo mundo, para eu, para você, para qualquer pessoa. E a gente tem métodos para sair dela. E eu acho que o método principal para sair de uma situação assim é você parar de vez em quando e tentar reconhecer. Se você Exato. para e pensa e olha e fala, beleza, eu tô numa situação assim, o que eu vou fazer para mudar ela? Esse é o ponto. Às vezes, inclusive, ouvir. Às vezes, a gente tem que saber. Por exemplo, ontem, Edro, olha que curioso. Ontem à tarde, meu irmão mandou uma foto das minhas sobrinhas, né? Que ele estava lá na minha mãe. Sim. Aí eu vi, eu ia na igreja, eu falei, bom, ainda dá tempo, eu vou um pouquinho lá, volto, depois eu vou na igreja. Aí eu peguei, fui, cheguei lá, aí a minha mãe veio e tal, conversei um pouquinho com ela. Aí a minha sobrinha, uma tinha ido embora, a outra estava lá. Ela vem correndo, abraça tal, ela adora ficar comigo. Aí a minha mãe falou, não, tem pão lá, eu fiz um pão, mas toma cuidado, porque ela já comeu 3 pedaços. Eu falei, não, não quero não, estou satisfeito, não vou comer pão não. Mas beleza, aí eu fui lá, aí a minha mãe comentando, né, que ela estava, acho que assistindo acho que é no celular dela, na TV Aparecida, ela estava assistindo um médico junto com uma nutricionista falando sobre alimentação para as crianças. E deve ser bem desafiador, né? Enfim, mas como eu já não tenho minha criança já está grande, eu já passei essa etapa. Mas aí a minha mãe contando que ela estava assistindo acho que o replay, lá, né, de novo, e aí ela falou, olha, ela já comeu 3 pão, né? Por isso que ela falou para mim baixinho, para eu não dar para minha sobrinha. Aí ela falou, conversa com ela que ela te ouve. Aí eu peguei e fui, né? Ela estava na sala, tava frio, aí ela tava com uma cobertorzinha, ela veio perto de mim, ficou do meu ladinho, e aí eu fiquei conversando com ela. E aí, como é que tá? Não sei o quê. Perguntei para ela da escola, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Enfim, fui conversando com ela. Aí eu introduzi o assunto do pãozinho. Do pão. Aí eu falei, nossa, a vovó falou que tem pãozinho, eu acho que eu vou comer um pedaço, o que você acha? Aí ela falou, eu já comi 3, né? Tipo assim, ela toda feliz, né? Eu comi 3, eu falei, nossa, 3, não pode. Aí ela virou assim, arregalou os olhos, né? E olhou pra mim. Aí ela falou, nossa, não pode. Eu falei, não, não pode. 3 é muito, você pode comer só um. Aí eu expliquei pra ela, falou, faz mal, inflama seu corpo, aí você vai ficar gordinha. E fui explicando pra ela, ela ficou prestando atenção, ela tava ouvindo, eu percebi que ela começou a se interessar. Aí eu falei, ó, isso vai inflamar, tal. Enfim, expliquei pra ela. Aí eu falei, da próxima vez, então você come só um pedacinho pequenininho? Aí ela falou, entendi, tio, tal, não sei o que. Ou seja, talvez ela já está dentro daquela situação. A gente está falando do sapo, né? Mas talvez é uma situação que a criança foi colocada, e não talvez por maldade, mas ela está ali, certo? E aí, como que Sim. você desperta? Talvez ela ouvindo, e como ela acha que ela me ouve bastante, ela ficou curiosa. Ela falou, nossa, então eu não posso comer o pãozinho. Eu falei, não, você pode comer, mas não come 3 pedaços. Você comeu 3, a vovó falou. Você mesmo contou para mim. Ela falou, tio, foi 3. Então, assim, é uma maneira, talvez, de tirar, às vezes, as pessoas, a gente tem que ouvir o outro. E, às vezes, aí a gente precisa exercitar a disciplina 10, certo? Que a gente falou num dos episódios aí, que é a humildade. Você tem que saber reconhecer, às vezes, a situação, certo? Para poder entender que, às vezes, você está numa situação e o simples fato de uma orientação de uma pessoa, às vezes, ela pode te despertar. Então, eu acho que tem várias formas da gente tentar sair, né, dessa situação. E, às vezes, o ouvir, né, é uma das opções. A gente tem que aprender Isso a com ouvir certeza. mais. É o Né? feedback, né? É o feedback. Feedback positivo, né? Então. E um dos objetivos aqui nosso no podcast é justamente provocar isso também, né, Edward? Provocar essa conversa, essa reflexão, para justamente a pessoa poder talvez sair dessas situações desconfortáveis, identificá-las. Porque muitas vezes a própria pessoa que está nisso, ela não reconhece. É Ela vai difícil, né? precisar de um input externo, né? Então isso pode acontecer, né? E a gente sabe, né? Então, só para a gente sair desse item aqui, a gente vai pro 2, mas às vezes tem pessoas em relacionamentos que são até abusivos, né? E ela não consegue sair dos relacionamentos porque ela tem uma condição financeira atrelada a isso. Isso aí é mais comum do que a gente imagina. Pois é. Né? A gente vive vendo história e não acontece só em todas as classes sociais isso acontece. Porque às vezes é uma questão assim, não, mas a pessoa tem grana, mas ela está acostumada com aquele padrão, ela não consegue reduzir. É que ela não consegue, Entende? ela não quer, né? Vai ter que sair vai ser Exatamente, não é que ela não consegue, ela não quer.
Exatamente. Talvez seja isso. Enfim. Então, Talvez assim, ela não consiga identificar, talvez se ela identifica, não quer exata. se indispor, né, pro desconfortável, enfim, tem... Pois é, e muitas vezes a pessoa escolhe continuar naquela situação. Enfim, Temos que vamos para o segundo. refletir. Então Vamos vamos para o lá. segundo. Para esse primeiro ponto, então, Edward, uma coisa que a gente pode fazer é refletir de uma maneira mais intencional, talvez, né? Ouvir o outro, às vezes a crítica de uma maneira construtiva, né? E fazer a reflexão. Eu acho que é uma coisa importante, né? Parar e É, pensar. e pensar no plano, no que você quer, como você vai sair da situação. Você tem Sai da que situação. pensar o plano para sair, né? Você tem que ter uma ideia, né? Não, pelo menos, eu tô num relacionamento que não me vale a pena. Você tem que pensar como você vai fazer isso aí. Pode ter várias situações que não permitam você sair na hora, né? Até questão de violência, né? Você tem umas situações meio doidas, né? Assim, aí você tem que planejar também, tem que ter um apoio, tem que Ter um explicar plano, para as né? pessoas. Talvez as pessoas não saibam, você vai ter que contar com algum apoio externo. Então, assim, alguma coisa vai ter que acontecer. Vamos lá, no segundo. O segundo é muito legal porque você vai lembrar das 12 disciplinas, inclusive. Então, um dos motivos de você ficar numa situação assim é ter visão de curto prazo. Porque assim, então assim, quando você tem uma visão de curto prazo e você está negligenciando objetivos de longo prazo, você fica com, assim, o seu foco são os problemas do dia a dia. E se você tem o foco só no dia a dia, você não está planejando nada que faça você sair daquela rotina diária. Então você vai só reclamar daquele trabalho que você fez, daquela situação, mas percebe que se você só fica com visão de curto prazo, então por isso que quando você fala para uma pessoa assim, qual o seu grande objetivo de vida? Ah, não sei. Ah, eu queria isso, mas não dá para pensar nisso agora. Então a pessoa não consegue nem pegar e falar, puxa vida, eu tenho um grande objetivo que vamos supor que seja mudar de emprego. Beleza. Mas se a pessoa não fala assim, tá, legal, qual o emprego que você quer? O que para você Quais, conseguir esse emprego, o que você precisa? quais são as qualificações que eu preciso melhorar? Quais Exato. são as minhas habilidades que eu tenho que desenvolver? Como que eu vou fazer Exato. isso? Tal, né? Isso. Tem todo um plano, né? Porque às vezes as pessoas. Eu tinha um amigo que falava assim: não, pô, tenta pegar um emprego. Não, é porque eu não conheço esse assunto, tem que estudar esse assunto primeiro. Não, é porque eu não conheço aquele assunto, tem que estudar esse assunto. Só que o problema é que ele ficava falando isso, mas nunca estudava. E ficava nesse negócio. Então a pessoa tem que falar: não, falta isso e vou. Inclusive, cara, tem um filme de um cara que. Acho que ele era mexicano. Americano-mexicano. Americano, Que mexicano ou mexicano-americano? Calma aí. é um mexicano que é americano, né? Se Tá. tornou americano e tal, né? Acho que a família era mexicana, enfim, era mexicano. Então isso na década de 80, por aí, né? É um cara meio recente, assim, né? Ele queria ser astronauta. E o legal é que ele conseguiu. E ele já era um pouco mais velho, assim. É uma história real, cara. Tá vendo? Ó, então a visão de longo prazo versus a Exato. visão de curto prazo. Ou Cara, seja, é um filme bom. Esse filme você tem que ver, inclusive é um filme que vale a pena a gente falar sobre. como que é o nome do filme? Você lembra ou não? Eu não lembro o nome, mas vou te passar. Mas se você procurar astronauta Mexicano, americano, o cara vai mexicano, lá. vai aparecer. Exatamente, vai aparecer. É uma história bem legal, era de família pobre e tal. Então, assim, cara, é muito interessante. E tem um ponto que é exatamente isso. Porque chega um ponto do filme que a esposa pergunta assim. Porque ele tentava fazer a inscrição, ele tentou umas 12 vezes a inscrição, ele sempre era recusado. 12 vezes ou mais ele tentou, mandava o formulário e não ia. Ele era engenheiro, tal, tinha algumas qualificações, mas faltavam outras. Daí as pessoas falavam, tá, o que está faltando? Está faltando isso, isso, isso. Aí o cara foi fazer pilotagem, foi fazer um monte de coisa para se qualificar, para tentar submeter de novo. Cara, é muito interessante, cara. Mas enfim. E olha que interessante, né, Edward? Você está falando do filme. O livro lá do Hábitos Atômicos, do James Clear, ele fala justamente, quando a gente está procurando implementar hábitos na nossa vida, uma coisa que dificulta
você estabelecer e cumprir é a falta da visão de longo prazo. Por quê? Porque você quer uma recompensa imediata. Eu tenho um docinho. O docinho, ele tem açúcar, que me faz mal. Tá, mas é só um docinho. Se eu comer hoje, e daqui 40 anos, né? O que esse docinho vai acontecer? Então, tipo assim, lá na frente eu quero ter saúde. Então, é um trade-off, mas o curioso é justamente isso, né? A pessoa falta, às vezes, dentro de um processo de implementação de hábitos, independente do tipo do hábito, nós estamos falando da alimentação aqui, mas pode ser outros hábitos, a visão do longo prazo, porque às vezes a recompensa ela está lá na frente e às vezes a gente vai estar se sacrificando em alguma coisa nesse momento. Então a visão de longo prazo ela é importantíssima realmente, porque ela traz para você hoje uma visão de que, lá na frente eu vou precisar. Então as minhas ações elas precisam necessariamente ser diferentes. Porque eu não vou conseguir. Beleza, eu quero uma independência financeira. Beleza, guarda lá um pouquinho do seu dinheiro todo mês, e aí você, lá daqui 40, 50 anos, você vai construir, né, a sua liberdade, né? Então não precisa ser tanto, né? Enfim. Mas é a questão dos juros compostos. Ele fala, inclusive, acho que ele comenta justamente dos juros compostos, né? E aí, à medida que você vai. Né? Trezentão na conta todo mês por 30 anos, você vai ter cerca de R$1 milhão. Olha lá, tá vendo? Trezentão. Pronto. Tá aí, ó, a dica do... isso, essa é uma conta aí que até procurar vídeo na internet lá, e é juros compostos. É juros compostos. Em aplicações tranquilas, assim, né? Ou seja, então, olhar a visão de curto prazo, ou seja, no caso do sapo, ele está focado no dia a dia e não consegue olhar lá na frente. Então, o exercício que a gente tem que fazer, em certa medida, é olhar lá na frente, mas também tomar cuidado para esquecer do dia a dia, né, Adorno? Exato, não, mas é aquela, eu acho que a visão de longo prazo é implementada. Assim, você tem que ter ações implementadas no dia a dia. E aí passar a incluir essas ações para completar a sua missão de longo prazo. Porque se você não fizer nada, não adianta só sonhar com o futuro e não traduzir isso em ação. Você vai falar, para chegar lá, tem que fazer isso. Então tem que ter ação junto. Bom, vamos para a próxima, terceira. Assim, todos esses você vai perceber que está relacionado um com o outro, mas é um sinal de que a gente pode estar na síndrome. Por exemplo, sobrecarga de trabalho e isolamento social. Quando você está muito sobrecarregado, então aquele negócio de workaholic, né? E você esquece, então assim, quando você está naquele trabalho, esquece dos seus propósitos e fica só fazendo aquele trabalho tal, e tem que conseguir fazer aquele trabalho, ou mesmo quando você esquece dos seus amigos, né, e você fica mais isolado, você pode estar caindo vítima dessa síndrome do sapo. E por que isso pode acontecer? Porque, claro, o isolamento social diminui o feedback, por exemplo. Você não tem uma resposta, né? E o mergulhar num trabalho específico, ser muito workaholic, você pode estar abrindo mão de um monte de outras coisas que, inclusive, seja o seu sonho, o seu grande propósito. Então, tem que reconhecer isso. É interessante mesmo, né? Tem que ter um certo cuidado, né? Olha como que é. Porque a sobrecarga de trabalho, eu acho que ela, né, e o próprio isolamento, ela passa no sentido de você talvez esquecer daquilo que é mais importante pra gente, né? Porque às vezes, né, tem até a frase lá do Pequeno Príncipe, né, que o que é importante é invisível aos olhos, né? Então, a gente tem que repensar se a gente está realmente com sobrecarga de trabalho. Porque ele é envolvente, concorda? Que às vezes o trabalho, aquela coisa, você fala assim, não, eu tenho que conseguir fazer isso, eu tenho que conseguir fazer aquilo, não, eu tenho que liberar. Aquela coisa assim que a gente fica... Sabe quando o cara, assim... A gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas, né? Quando você fala assim, eu tenho muito checklist para fazer... E às vezes você fica muito satisfeito com estar realizando vários checklists, mas que não necessariamente esse checklist vai te levar para o seu objetivo. Esse é o ponto. Né? Aquela sobrecarga de trabalho que pode ser pode ser uma estagnação.
ou até uma procrastinação com relação ao seu grande objetivo, né? Como que a gente resolve isso? De novo, é reflexão profunda sobre o que você quer para a sua vida. Né? Aquela velha história. Quando você tiver velhinho lá, o que faria você olhar para trás e falar, não, isso foi uma vida bem vivida? É isso que você está fazendo agora? Ou é alguma outra coisa? Porque pode ter algumas coisas que eu estou fazendo agora que não estejam. Ah, beleza, mas eu preciso, por exemplo, vamos falar do imposto de renda. Não, mas eu preciso fazer o imposto de renda. Claro que você precisa fazer o imposto de renda. Inclusive, você está pensando nisso agora é porque perdeu o prazo faz tempo. Mas não se atenha a essas coisas, né? Então, se a pessoa pode ser isso, e a gente conhece pessoas que ficam só nos problemas do dia a dia, assim, e não conseguem, né, nem olhar para outra coisa. Ela fica isolada sobre essas questões. O que eu gostei aí, Edward, que você falou do questionamento, né? Inclusive, volta lá no episódio do Elon Musk, onde você fala do pensamento de primeiro princípios, né? De princípios. Exatamente. Que ele faz o questionamento, de primeiro princípio, isso. Então, lá a gente falou um pouco sobre essa capacidade do Elon Musk que levou ele para um determinado nível, ou seja, fez com que ele não estivesse dentro ali do caldeirão. Porque o próprio pensamento, né? A forma de a gente pensar, e pensar às vezes no básico, igual você falou, pô, será que a pessoa está trabalhando demais? A gente pode ter, talvez, inclusive, um viés de estar pensando que a gente está trabalhando demais, quando, na verdade, para conseguir aquilo que a gente deseja, talvez é justamente o contrário, a gente está trabalhando menos do que deveria. Agora, como que a gente encontra o equilíbrio? Porque, às vezes, a gente está num olhar que a gente tem os nossos viés. A gente falou no episódio, acho que retrasado, sobre Daniel Kahneman, né? Que é o cara lá, o Rápido e Devagar, do livro, que ganhou o Prêmio Nobel. Verdade. E ele fala que, muitas vezes, o questionamento do primeiro princípio ele vem justamente para quebrar o nosso viés, porque nós temos um viés. Então, eu tenho os meus valores, os meus princípios, então eu estou achando que eu estou trabalhando muito. Ou talvez eu esteja trabalhando errado, digamos assim. Mas a gente tem que se questionar e, às vezes, falar o seguinte, se fosse o contrário, né? Inverte, né? Será que eu estou trabalhando muito? Não, mas será que ou eu estou trabalhando errado? Talvez. Puxa, talvez eu estou trabalhando de uma maneira não inteligente. Então, talvez eu tenha que voltar a estudar um pouquinho e depois retomar. Enfim, eu acho que o pensamento de primeiro princípio, talvez para se questionar os nossos viés, eu acho que é algo interessante para quebrar e conseguir sair aí do caldeirão. E o exemplo do Elon Musk foi bem interessante, porque, assim, quando a gente fala de trabalhar demais e perda de conexão social, você está falando meio assim de uma pessoa meio workaholic. Mas é que dentro do trabalho você tem a socialização também. Isso, se o cara também. for... Então, se o cara conseguir... isso que eu tô querendo dizer. Porque o Elon Musk, você pode olhar assim e falar, não, mas esse cara é um workaholic. Ele deve estar errado. Será que ele está errado? Porque ele está chegando perto do sonho dele. Você sabe qual é o sonho dele? Ele tem bem claro. Colonizar Marte. Colonizar Marte, fazer da civilização multiplanetária. Putz, se você escutou isso que a gente falou agora e tá falando, não, sério que esse é o sonho do Elon Musk? É esse sonho do Elon Musk. Esse é o grande sonho do Elon Musk. Enfim, e tudo que ele faz está meio que focado para isso. E o que você falou, às vezes ele está se socializando. Claro que ele está se socializando. Ele até comprou uma mídia social. Então, você vê, coisa doida, né? Só o Twitter, só. Então, Bom, por isso que eu acho que a gente usar o pensamento do primeiro princípio aí, eu acho que cabe bem para a gente sair, às vezes, da situação. E uma coisa que talvez é interessante também, né, Edward? A gente fala lá dentro do nosso treinamento do Meta nos Trilhos, a gente fala que nós temos as áreas da vida, ela está dividida em você, relacionamento e mundo. Certo? Lá, você é você consigo mesmo, sua parte intelectual, física, emocional, espiritual. O R ele é do relacionamento aí com seu parceiro, família. E quando a gente fala do mundo, está um pouco ligado ao propósito. Então, a gente pode usar, inclusive, essa tríplice para fazer uma reflexão em cada uma dessas áreas, como que nós estamos. Porque aí você consegue, talvez,
identificar algumas situações que você possa estar vivendo que talvez não está adequada. Sei lá, será que as minhas finanças estão belezinha? Opa, não tá. O que que a gente pode fazer para ajustar? Né? Inclusive, isso é uma coisa que a gente faz lá dentro do treinamento Meta nos Trilhos, lá na nossa comunidade, é olhar, fazer justamente no início, a gente faz, dá uma olhadinha para a gente definir as nossas metas. Tem lá um exercício onde a gente faz uma pontuação e uma avaliação de cada uma dessas áreas com nota, aí vai sair um score, aonde você vai trabalhar, qual área você pode dar mais foco, menos foco, onde você poderia, eventualmente, a gente chama até de, acho que é meta âncora, certo? Que você, às vezes, melhorando um aspecto, né, dessa tríplice, você acaba trazendo todos os demais junto. Né? Então, enfim, fica aí a dica, ó. Tem lá no Meta nos Trilhos, tem um pouquinho disso tudo, certo, Edward? E para acessar o Meta nos Trilhos, que é também uma comunidade, não é só um treinamento, onde você tem tudo passo a passo, a gente tem as mentorias a cada 15 dias. Então, para você conhecer isso que o Jefferson está falando, vai lá. www.vidanostrilhos.com.br/metas. Aí lá vai ter toda uma explicação do que você tem acesso. É uma comunidade, são pessoas que pensam igual a você, que estão aí na batalha buscando chegar nas suas metas, e a cada 15 dias a gente vai estar se vendo numa sala de Zoom. Além de você ter todo o material didático, né? O manual do condutor, onde é essa fase do planejamento, onde você vai pensar a sua vida, sabe? Tá tudo lá no... Tudo fácil para você preencher. Tá tudo certinho ali. É fácil para preencher, mas não estou dizendo que vai ser fácil para executar. Vai exigir um esforço seu. Pensamento. E depois tem o journal. O journal é quando você já entra com a locomotiva em ação. Aí você vai, cada dia vai fazer o seu journal, vai fazer a reflexão. E nada melhor do que um método para você sair da síndrome do sapo fervendo, porque toda hora a gente tem que ver se a gente não está, né, caiu nessa armadilha. Toda hora a gente tem que estar vendo, então voltar aos nossos objetivos, voltar aos nossos desejos e fazer isso de maneira sistemática. Então então vai lá, vidanostrilhos.com.br/metas, é isso aí. Bom, falamos até a terceira, vamos à quarta. Motivação desalinhada. A gente falou um pouquinho sobre isso também, mas assim, não com esse enfoque. O enfoque aqui seria quando você está perseguindo, vou dar o exemplo do dinheiro, né? Foco excessivo no ganho material como única fonte de motivação. Isso é um perigo, né? Mas dinheiro não traz felicidade, Edward? Então, ele pode trazer, exatamente. Né? Ele, por si só, ele não traz a realidade, a felicidade, por si só. Eu acho que é o seguinte, eu acho que é melhor a gente pensar que a falta de dinheiro traz infelicidade. Tá vendo? Inverteu. É o contrário. Então, a falta de dinheiro traz infelicidade. Agora, vai chegar um ponto que, se você tem dinheiro, você já vai estar com as suas necessidades atendidas, vamos dizer as básicas. Aí, se você continuar só perseguindo dinheiro por si só, aí você pode cair na armadilha de esquecer do seu propósito também, né? Porque você está vendo, né? Você vai atrás do que dá mais dinheiro, não do que te dá mais significado. Olha só, que coisa interessante, né? E tem muita gente que acaba sendo refém de fortunas. Você deve já ter ouvido falar, assim, de pessoas... A gente conhece pessoas que... E eu conheço alguns empresários ou pessoas, né, que a gente tem relacionamento de outras empresas que têm essa dor, né? Eles têm lá o negócio, mas eles às vezes querem fazer outra coisa, mas não conseguem se desconectar tanto, porque eles precisam estar lá. Olha que interessante, né, Jefferson? Pois é, motivação desalinhada. Eu acho que é um ponto importante mesmo, porque independente se é no dinheiro, né, se é no propósito, né, se é na família, se essa motivação realmente estiver desalinhada,
né? Tem essa questão talvez do propósito. Enfim, eu acho que as chances, como você falou, né, de gerar um desconforto, de uma infelicidade, né, talvez, né, de uma falta de realização, esse sentimento ele vai ser muito presente se a motivação Sim. realmente não tiver alinhada. Eu acho que aí volta E lá a gente, e a gente pode dar outro exemplo no relacionamento. Vamos supor que a pessoa permaneça num relacionamento não por causa do que a gente já falou anteriormente, mas por uma questão de baixa autoestima. É. Então a pessoa tem baixa autoestima e ela fica naquele relacionamento porque como ela tem baixa autoestima, ela fala, não, eu vou ficar porque fora daqui eu não consigo mais nada, então eu fico aqui mesmo. Olha que péssimo. Imagina, né? Tá entendendo? Entendeu? Então, assim, então tem que pensar, né? Então, assim, de novo, é uma motivação desalinhada. A baixa autoestima faz ela ficar desmotivada. Ela fala, pô, tudo bem, eu não gosto desse sujeito, mas vou com ele mesmo. Putz. Aí é duro, né? É que talvez, né, Edward, existem problemas que eu acho que quando a gente coloca, talvez, em certa medida, eu acho que a gente, né, igual a gente falou, nós temos que, né, pensar, refletir, olhar para dentro, né? É um olhar mais para dentro e depois a gente fazer as ações para fora. E muitas vezes esse olhar interior, talvez a pessoa não se sinta confortável porque o que ela vai precisar fazer vai tirar ela de um conforto, vai colocar ela em situações talvez de medo de exposição e uma série de coisas. Inclusive, talvez, em alguns casos, a pessoa tem que procurar, né, apoio profissional, né, um Com psicólogo, um certeza, psiquiatra, sem dúvida. porque passa também por isso, né? Talvez em certa medida, como que a gente reconhece isso? Porque talvez a pessoa ela está tentando lidar com essa falta de motivação, né, esse desalinhamento, digamos assim, mas ainda assim a pessoa não consegue sair daquela situação, né? Tá ali no caldeirão e aí vai, volta, às vezes ela chega na bordinha, tá quase saindo, aí volta e cai lá dentro de novo. Então, É. essa reflexão ela passa inclusive pelo fato, né? Tem questões talvez espirituais, enfim, mas a pessoa pode até procurar um profissional para ajudar ela. Por que não? Né? Deve. Hoje a gente tem aí várias situações que talvez caiba, né? E Um hoje em apoio dia externo. tem tanto acesso a isso, porque até um tempo atrás não dava nem para você fazer atendimento online dessas coisas. Hoje em dia até já é permitido, porque antes não tinha uma regulamentação. Hoje não, tá cheio. Você pode pegar psicólogo online, entendeu? Pois Claro é. que o presencial às vezes é interessante, mas para quem não tem essa facilidade, Não, pode às vezes o fazer medo, online. Edward, às vezes o medo da própria exposição. Às vezes a pessoa, né? E às vezes no conforto do lar o cara consegue ter um atendimento. Então eu não preciso dizer que para É, ninguém que eu fui, né? Às vezes tem pessoas que podem ter esse problema. Não, eu não quero dizer para ninguém que eu fui num psicólogo, não quero nem ser visto na rua entrando no consultório do sujeito. exato. Então, Vai lá na sua casa, hoje você vai lá, você consegue ter um atendimento. Se for o caso, né? Eu acho que cada um tem que conseguir, eu acho que avaliar. E talvez perguntar, falar com um amigo, falar com uma pessoa mais próxima de confiança, enfim, para ver se aquela situação que ela está trazendo não cabe um outro caminho, digamos esse assim. desalinhamento eu acho que é um dos mais difíceis, porque é muito subjetivo, talvez, né? Sim, E a pessoa, e às vezes também ele tá ligado a questões muito internas, né? Como essa do relacionamento que eu falei, né? Baixa autoestima e várias outras coisas, né? Que impede, ela sempre vai pra bordinha e volta, vai pra bordinha e volta, né? é, Então, e é muitas vezes, Edward, o sinal é aquilo que a gente falou, né? Ele tá ali, ele aparece, mas a gente tem alguns viés, e às vezes é difícil mudar sozinho. Então, se você tá nessa situação, procura um profissional, acho que vai dar bom, vai dar bom. vai dar bom. Ou bem aqui, Vamos ó, na última. Vamos na vamos para a última. última. Então, assim, quando você ignora a sua voz interior. Então, essa parte da voz interior, né? A gente acabou de falar um pouquinho dela, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas eu acho que realmente. Sabe como que eu fico avaliando esse negócio de voz interior? Porque muitas pessoas falam, nossa, mas que coisa, esse negócio de voz interior, tal, não sei o quê. Tudo bem, talvez algumas pessoas tenham
Entendam mais isso, outras menos. Eu vou falar de uma maneira que para mim faz mais sentido. Porque eu realmente não fico escutando uma vozinha interior. Mas sabe o que eu fico usando para perceber? Eu fico olhando a minha infância. O que estava mais... Porque assim, conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando maduro, a vida vai apresentando as coisas, muitas coisas surgem na vida que a gente fica na dúvida, será que isso é algo que eu mesmo quero? Ou será que isso é algo que a sociedade acabou colocando e eu estou querendo isso porque é uma coisa da sociedade, né? Aí para você despoluir, né? Eu gosto de olhar para a minha infância. Então eu percebo o que na minha infância me atraía, né? Quais eram os elementos, né? Aí volto naquela questão dos primeiros princípios, né? Do first principles, né? Então assim, para mim é uma desconstrução. Até aproveitando para explicar o que são a técnica dos primeiros princípios que diz o Elon Musk, não é algo novo, né? Não é dele, né? Isso aí vem lá de trás dos gregos já, né? É você olhar as questões básicas daquela, vamos dizer assim, lei ou regra, e a partir daquilo você construir novas premissas. Então, ele usa muito isso até para desenvolvimento dos foguetes, das baterias, né? Então ele fala, qual que é o princípio de uma bateria? Então ele vai lá no princípio básico e a partir daí reconstrói sem usar as premissas já aceitas, né? Porque às vezes o pessoal que faz assim, pega alguma coisa e melhora a partir daquele ponto, mas não desconstrói para chegar num novo ponto. Então o que eu tô querendo dizer com isso eu olho para minha infância. Aí eu vejo, o que eu gostava da minha infância? Eu gostava de espiritualidade. Eu tinha esse lado, né? Eu sempre prestava atenção nisso. Então, isso é uma coisa essencial minha, que não veio poluída. Eu gostava de tecnologia, né? Tá lá, não foi, né? Então, tem alguma coisa dentro de mim que me leva a isso. Né? E eu gostava também de desenvolvimento pessoal, né? Então assim, legal. Então voltar, às vezes você despolui, você fica lá pensando o que está no seu âmago lá, né? E isso é muito importante de reconhecer, sabe? E não é fácil, Jefferson. Não é fácil muitas vezes. Então ouvir a voz interior, e aí eu tenho o Joe Dispenza, que eu tô lendo o livro dele, você também já leu. Na hora que você faz uma meditação, alguma coisa, é um momento que você consegue talvez voltar para suas questões mais internas, de entender o que eu, como ser humano, que estou nesse mundo, por que eu estou aqui? Qual que é o propósito da minha existência? É uma questão profunda, e muitas pessoas evitam ela, porque a gente não tem uma resposta de cara, mas essa pergunta tem que ser feita. Por que eu estou aqui? Eu acho que o olhar, né, esse olhar para dentro, ele traz uma série de, né, uma série de questões, né? Então, eu acho que se a gente está dentro ali da panela pegando fogo em alguma área, né, e a água está fervendo, eu acho que essa questão do ser humano, eu acho que do ponto de vista, né, emocional, a gente consegue se adaptar. Então, eu acho que essa questão da adaptação, ela é muito forte no ser humano. Então, o ser humano ele vai se adaptando. A própria natureza, ela tem a adaptação. Então, né, hoje muito se fala muito em clima e tudo mais, mas o próprio ecossistema, ele tem essa questão da adaptabilidade. Então, ele vai se adaptando. Então, a gente só tem que ter esse cuidado, porque às vezes são mudanças que a gente vai fazendo de uma maneira ao longo da vida, né? Elas são lentas, devagar, enfim, mas ela pode nos levar a uma situação que a gente não deseja. Então a gente tem que só ter esse cuidado, porque se ela está indo num caminho errado, aí a gente pode corrigir a rota, porque a gente pode usar essa mesma situação a nosso favor.
Ou seja, eu vou me adaptar mas a comportamentos mais positivos, hábitos mais construtivos que também me levam ao meu sonho, ao meu desejo. Então, percebe que é uma via de mão dupla. Então, se a gente conseguir, de uma maneira inteligente, né, nos adaptar e olhar como que a gente pode fazer mudanças, né, de uma maneira, né, que a gente evolua, aí eu acho que é interessante. E esse olhar interno, ele traz um pouco dessa avaliação do rumo que nós estamos seguindo. E se a gente está Verdade. indo no rumo correto, ou aquilo, não correto, né? Mas aquilo que a gente espera, né? E você falou duas coisas muito importantes: adaptabilidade e hábitos. Porque essas duas coisas estão relacionadas a estudos científicos. Um deles é a teoria da adaptabilidade e os estudos comportamentais sobre hábitos e mudanças. Então, assim, a psicologia estuda tudo isso e chegou à conclusão que sim, o ser humano, e a gente percebe isso meio na prática, a gente é adaptável, a gente se adapta a novas situações com uma certa facilidade. Isso pode ser bom, como pode ser ruim. E a gente consegue criar hábitos novos que podem ser bons e podem ser ruins. Então Manter os imagina, ruins, né? né? Então assim, se você se adapta a uma situação que é nociva, você está criando hábitos ruins a partir disso. Então esse é o X da questão, né? Você tem que quebrar esse elo. É. Pois é, eu acho que é bem E por o aí mesmo. Iaco até mencionou agora aqui, né? Você tá O vendo, né? Iaco tá concordando, Edward, é isso? Tá concordando, né? Você percebeu, né? Ele tava quietinho até agora, o frio deixando ele quietinho, mas claro, né? No final do episódio ele tinha que fazer a participação especial. Mas eu acho que é isso aí, Edward. Eu gostei, então. A metáfora do sapo. Então, não A é metáfora do sapo. Então a gente não pode cair nessa metáfora do sapo e... Enfim, então, só revisando as cinco os pontos? cinco Então, vamos pontos. lá. Ponto 1. Ponto 1, estagnação confortável. Cuidado. Então, cuidado, né? 2. Visão de curto prazo. 2. Tem que olhar o longo prazo. Aí vai trazer Exato. consciência. 3. 3, sobrecarga de trabalho, né? Workaholic, isolamento social. Cuidado. É um ponto de atenção, né? Motivação desalinhada. Então você tem motivação, mas ela não está para o lado certo, para o que você realmente quer na vida, para a essência, né? Né? E a outra é aquela desconexão que você ignora até os seus sinais interiores, a sua voz interior, e voltando aos primeiros princípios, né? O que fazia você brilhar quando criança, né? O que era que despertava, né? Os seus sonhos da juventude, quais eram eles, né? Ficaram enterrados? Então, é isso, são esses 5 pontos aí. Mas devem ter outros aí que a gente pode começar, né? Cada um acho que tem que fazer essa reflexão e olhar se... Porque, assim, um ponto interessante é que muitas vezes é a gente que tacou o fogo na panela, que a gente está dentro. Foi nós mesmos. A maioria das vezes, nós mesmos que acendemos a fogueira lá. Então tá. Então, olha, eu acho que como desafio, talvez, uma coisa que pode ficar é a gente dar uma olhadinha, vamos propor aí, Edward, uma reflexão. Então, você que está aí nos ouvindo agora, faça essa reflexão, dá uma olhada nas áreas da sua vida, seja sincero e dá uma olhadinha. Quais situações talvez você está vivendo, talvez está ali, está pegando fogo, e independente da motivação, ela foi negligenciada. E é um tempo de mudança. A gente pode fazer a mudança, a gente pode fazer uma revisão, mudar o caminho e progredir em novas direções. E aí, então, fica a dica. Vamos fazer o exercício, papel e caneta na mão e manda bala. Acho que o mais importante é realmente você pegar o papel na mão e escrever. Escrever tem uma força muito grande para você sentir, falar, caramba, eu tô colocando isso para fora. E
Enfim, então faça isso, lição dada é meta e lição cumprida. Então eu quero agora, a partir, agradecer você por estar nos ouvindo aí. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a fazer te ajude a colocar a sua vida nos trilhos, para que você não seja um sapo fervendo na panela. Divulgue esse nosso podcast. Se você divulgar para outras pessoas, você vai estar ajudando essas pessoas a ficarem com as suas vidas nos trilhos. E isso vai permitir que a gente cresça e esteja ajudando mais e mais pessoas. Então fique ligado, acesse nosso site, vidanostrilhos.com.br. E é isso aí, você no comando da sua vida.